Eu queria que vocês abrissem em Atos, capítulo 1. Vocês lembram que semana passada nós compartilhamos um pouco sobre o Espírito Santo? Eu sei que em algumas denominações eles falam assim, que quando você recebe Jesus, você já foi também batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Quando você recebe Jesus, você recebe uma nova natureza, você nasceu de novo, você ficou apto para ser instruído e ser ensinado. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, todas as vezes que os cristãos eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles tiveram a evidência de falar em outras línguas. Então você pode receber Jesus, pode nascer de novo, pode ficar apto para receber o batismo no Espírito Santo, sem nunca ser cheio do Espírito Santo. E pode passar sua vida inteira aqui, ir para o céu. Isso não te impede de você ir para o céu. O que faz com que eu, você ou qualquer uma outra pessoa cheguemos ao céu? É a nossa fé em Cristo Jesus. É você nascer de novo, né? A palavra de Deus diz que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. E aqueles que não crerem serão condenados. Então, quem é que não é salvo? Aqueles que não crerem que Jesus é o Salvador. Então, eu queria que vocês olhassem aí em Atos 8, Atos 1. Atos 1, versículo 8. Olha o que diz aqui. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus falou que eles receberiam poder, ele estava falando para os seus discípulos, Maria, mãe dele, e os demais discípulos. Esses discípulos, eles já tinham uma fé em Cristo Jesus. Eles já tinham a fé que Jesus era o Messias, Jesus
era o Salvador. Mas aqui Jesus disse: olha, vocês receberão o quê? Poder. Quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E que poder é esse? Esse é o poder que está disponível para cada crente, para cada um que nasceu de novo, para cada um de nós que já recebemos Jesus como nosso Salvador. Esse é o poder que nós recebemos para que nós possamos andar em santidade. Esse é o poder para que nós possamos entrar no nosso chamado. Quando você passa tempo com o Espírito Santo, ele vai te guiar por todo o caminho, que você tem que andar e trilhar. Ele vai te guiar no seu chamado. Isso vai crescendo dentro de cada um de nós. Existem coisas, gente, que eu não sabia que eu tinha até o momento que eu comecei a passar tempo orando em outras línguas. O Espírito Santo, ele vai trazendo luz para dentro de cada um de nós. E ele vai iluminando as coisas que estavam escuras, que nós não conseguíamos compreender. Existem coisas, por exemplo, que eu vim ver que eu não posso continuar fazendo essas coisas. Eu tenho que me desvencilhar disso. Eu não posso ser essa pessoa que eu tenho sido. E se alguém fosse falar comigo que eu tinha aquilo, eu poderia brigar com qualquer pessoa. É por isso que nós precisamos estimular todos a passarem tempo com Deus. Talvez existem coisas em nós que nós talvez nem enxergamos, e que se alguém falar para nós que nós temos, nós vamos brigar com essas pessoas. Porque essas coisas ainda nem sequer nós conseguimos enxergar. Mas quando você começa a passar tempo com o Espírito Santo, ele começa a dizer para você: olha, Júnior, para de gritar, para de contender. Isso é ciúmes, Júnior. Isso é inveja. Ou tantas outras coisas que nós talvez nem sequer víamos que nós tínhamos. Esse é o poder. Eu sei que muitas pessoas, elas usam essa palavra do poder para as manifestações de muitas coisas que o Espírito Santo também pode operar. Mas antes que essas coisas, experiências, curas, milagres aconteçam, o Espírito Santo, ele mais quer lidar com cada um de nós nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, do que levar você para um lugar onde você vai operar milagres, vai orar por enfermos. De que vale você orar por enfermos serem curados, mas depois, quando você sair lá fora, você tem uma vida dupla, uma vida onde você mente, uma vida onde você tem facilidade em contender com as pessoas. E às vezes existem coisas que às vezes nós achamos que são insignificantes e que para Deus é mais significante do que aquilo que nós achamos que não é.
Alguns anos atrás, Deus começou a falar muito comigo, que às vezes nós ficamos presos a culturas de família, culturas de cidade, culturas de ambiente, onde você talvez esteja inserido. E aí eu estava pensando esses dias, né? Mãe, por exemplo, ela teve 10 filhos. E a maioria das irmãs de mãe do primeiro casamento, a maioria delas tiveram mais de 5, né, mãe? Mais de 5 filhos. Alguns tiveram mais de 10 filhos. Então não tinha problema nenhum para eles em ter filho, era normal. Existem verdades que Deus quer estabelecer dentro de cada um de nós. Existem culturas que as pessoas elas comem sentadas no chão. Algumas culturas, né? Elas comem, se alimentam de uma maneira diferente. Então nós precisamos entender que existe um caminho da verdade e que foge totalmente fora de culturas que talvez as pessoas estabeleçam na sociedade, na família, ou em qualquer outro lugar que talvez você esteja inserido. O Espírito Santo é aquele que quer nos instruir, ser o nosso mestre. Amém? Agora eu queria que vocês fossem um pouco para Atos 19. Olha o que diz aqui. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, gente, para quem não sabe, era um pregador que pregava Cristo. Eu louvo a Deus por cada pregador que prega Cristo como Salvador. Eu sei que algumas pessoas não pregam o batismo no Espírito Santo. Eles pregam Jesus Cristo como Salvador. E eu louvo a Deus por cada um desses pregadores. Mas existe mais do que você ser salvo. Existe um caminho para que depois de ser salvo, você precisa trilhar, eu preciso trilhar. Um caminho de santidade. Quantas vezes eu já me deparei em situações onde eu chorava e falava: Deus, eu não quero mais essas coisas dentro de mim, eu não quero isso. Mas eu sabia que eu mesmo, pela minha própria força, eu não conseguiria me desvencilhar daquelas coisas. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos auxilia em nossas fraquezas. E como ele te auxilia na sua fraqueza? E o que é uma fraqueza? Você sabe o que é uma fraqueza? Eu tenho uma fraqueza. Talvez você tenha alguma fraqueza também. Todos nós temos fraquezas. Fraqueza é uma incapacidade que nós temos de superar ou de vencer aquelas coisas.
Vamos supor que Thaís tem alguma fraqueza e todo mundo chega para Thaís: Thaís, para de fazer isso. Thaís, você não pode continuar fazendo essas coisas. Talvez nós vamos mais machucar Thaís, destruir ela, do que ajudar ela. Agora, o que eu posso fazer para ajudar a Thaís? Thaís, vamos orar? Eu vou orar 1 hora. Eu vou passar 1 hora lá em casa ou na igreja. Eu posso passar aqui na sua casa para te pegar, para que a gente possa orarmos juntos? E talvez ninguém nem fale com Thaís nada. Talvez cada um de nós sentamos aqui, estimulamos Thaís a passar tempo orando em outras línguas. E depois de um tempo, Thaís chega para você e fala assim: olha, Júnior, olha, fulano, você sabia que eu percebi que eu tenho uma coisa que eu preciso me desvencilhar daquilo? Isso é uma fraqueza. Uma fraqueza é uma incapacidade que Júnior tem de resolver o problema de Júnior. Uma fraqueza é uma incapacidade que cada um de vocês tem de resolver os problemas que vocês enfrentam, medos. Quantas vezes eu me deparei em situações onde eu tinha aqueles sentimentos de medo e eu não queria ter aquilo, mas eu não conseguia superar aquilo. É para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para te ajudar nas suas limitações e nas minhas limitações. Ele veio ser um cooperador comigo, um cooperador com cada um de vocês. Ele veio trazer o poder de Deus para você, para que você realmente seja uma testemunha de Cristo. Você já viu uma testemunha? É alguém que realmente está se comportando como Cristo. E eu sei que em poucos lugares as pessoas ensinam sobre isso, pouquíssimos lugares. As pessoas estão mais preocupadas que as pessoas recebam Jesus, sejam salvas. Mas você já parou para pensar a quantidade de pessoas que talvez não são salvas porque elas não veem bons testemunhos? Testemunhos de um bom homem, testemunho de uma boa mulher, porque elas não deixam com que o Espírito Santo lide com as fraquezas que esses crentes enfrentam, que eu enfrento, que você enfrenta. Então esse homem aqui chamado Apolo, ele era um pregador, que pregava Cristo Jesus. Mas ele não tinha o conhecimento do batismo no Espírito Santo. Vamos continuar lendo aqui? E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou. Paulo encontrou quem, gente? Alguns o quê? Discípulos. Se é discípulos, já eram pessoas que estavam seguindo a Cristo. Não eram pessoas que eram infiéis, não eram pessoas que não eram convertidas. Ah, não, Paulo encontrou pessoas que não eram convertidas. Não, está falando aqui discípulos. Tinham parte da verdade. Eram pessoas que eram salvas. Se qualquer um desses homens ou mulheres partisse para a eternidade, eles estariam com Cristo. Mas eu não quero chegar lá no céu. Tinha disponível para mim essas mudanças e eu não me submeti ao Espírito Santo.
Ou eu poderia ter vencido essas fraquezas que eu tinha quando eu estava lá na terra, quando eu andava naquele corpo cheio de limitações. Você agora pode. Eu posso. Amém. Esse poder já foi nos dado. O Espírito Santo, ele já desceu. E está disponível para cada um de nós. Então, olha o que continua dizendo aqui. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Fez uma pergunta. Ao que eles replicaram: de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Olha para você ver. Nós nem sequer soubemos, temos compreensão de que existe o Espírito Santo. Talvez eles tivessem toda a compreensão que Jesus morreu pelos pecados deles, Jesus levou sobre eles toda culpa, toda maldição. E eu vou falar até uma coisa para vocês, que até essa compreensão que eles tinham pelo fato de não ser batizado com o Espírito Santo poderia estar limitada. Porque o Espírito Santo, ele veio também para nos trazer revelação do que Cristo fez por cada um de nós. Quando você passa tempo orando em outras línguas, o que vai acontecer? O pastor David falava assim que o dom de orar em outras línguas é um dom de revelação. Você já deparou com muitos, eu já tive assim, às vezes enfrentar determinadas coisas, conhecer alguns versículos, até poder citar alguns deles, mas mesmo assim, eu não ter a revelação completa para que eu me desvencilhe daquele problema. Então foi para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio com a intenção de nos guiar por todo o caminho da verdade. A melhor coisa que você pode fazer vendo uma fraqueza em alguém não é dizer para ela sobre a fraqueza que ela tem, mas se você quer realmente ajudar ela, chame ela para orar em outras línguas. Que tal você orar em outras línguas? Eu estou enfrentando umas ansiedades, umas preocupações, uns medos, umas inseguranças. Chame essa pessoa para que ela possa passar tempo orando em outras línguas. O Espírito Santo veio para nos ajudar em nossas fraquezas. Fraqueza é a incapacidade de resolver aquele problema. Eu já tentei parar, mas eu não consigo. Você vai desvencilhar de muitas coisas, porque Ele veio para te auxiliar. Amém? Então, Elias indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados? Então, e eles declararam: no batismo de João.
Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus Cristo. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram, amém, a falar em quê? Em outras línguas. Começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Agora eu queria que vocês abrissem Romanos. Romanos 8. Versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Eu comecei a entender que todo o tempo que eu passo orando em outras línguas, uma das coisas que o Espírito Santo mais faz é trazer revelação para dentro de mim de que eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Amém? Ele vai trazer essa força que nós precisamos para que nós possamos andar aqui como filhos. Antes eu me sentia às vezes triste quando eu via algumas coisas que eu não queria ver em mim. Coisas que eu via que o Espírito Santo estava lidando e que eu não gostava de ver. Como diz o pastor Alan, eu sou mais ser um homem contristado, triste, mas que enxerga, do que ser um homem alegre, feliz, que está andando a passos largos para o abismo. Quando nós passamos tempo com o Espírito Santo, Ele vai querer mudar em mim, mudar em você. As coisas que estão erradas em mim, as coisas que estão erradas em você. Talvez as fraquezas que você luta não sejam as mesmas que eu lute. Ou que outra pessoa que está aqui esteja lutando. Talvez para você é fácil fazer determinadas coisas. Para o outro é mais difícil. E é por isso que nós precisamos encorajarmos uns aos outros a passar tempo com Deus. Isso é comunhão. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros se primeiro nós tivermos comunhão com Deus.
A nossa comunhão primeiro é com Ele. E se nós tivermos comunhão com Ele, nós não vamos ficar presos a padrões que o mundo está estabelecendo, padrões que a cultura da nossa região, da nossa cidade, da nossa família está querendo estabelecer para cada um de nós. Mas o que nós vamos realmente absorver para dentro do nosso coração vai ser o quê? A verdade. Jesus falou: conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Nós lemos aquele texto de João, que Jesus falava para os discípulos assim: olha, eu sei que vocês estão contristados, tristes, porque eu vou partir. Mas aí Jesus vira para os discípulos dele e fala assim: olha, eu estou indo, não é para o vosso mal, mas é para o vosso bem que eu parta. Porque se eu não for, não virá o outro. Ele estava falando desse outro que agora mora dentro de mim, dentro de cada um de vocês. O Espírito Santo não está do meu lado, ele está dentro de mim. O Espírito Santo não está lá no céu, ele está dentro de mim. Ele quer me ensinar. E por que Deus criou uma das maneiras de se comunicar comigo através da oração em outras línguas? Porque com a nossa mente natural nós não poderíamos compreender as coisas de Deus. E Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Ele fala sobre isso. Ele fala que nós não somos ensinados com palavras de natureza humana, mas somos ensinados com palavras do Espírito Santo. Amém? Agora vamos ver o que está escrito aqui em versículo 26. Fala assim, ó: do mesmo modo o Espírito nos auxilia em quê? Em nossa fraqueza. Uma outra coisa também que é muito pregada em vários lugares é que você não pode ser batizado no Espírito Santo se você não for um homem puro, uma mulher pura. E aí eu falo assim, né? Como o pastor David também fala, você toma banho para você ficar limpo? Ou você toma banho porque você já está limpo? Eu tomo banho quando eu acredito que eu preciso ficar limpo. Da mesma maneira, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo porque somos perfeitos. Nós recebemos o Espírito Santo para que ele nos ajude em nossas fraquezas. Sim, eu já recebi Jesus. Sim, eu já estou no caminho para o céu. Mas eu ainda tenho fraquezas porque eu estou dentro de um corpo que tem limitações. E o que acontece quando eu passo tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, jejuando, lendo a palavra, confessando a palavra? O que acontece? Eu estou colocando com que esses feitos do meu corpo percam força. Nós só podemos mortificar esses feitos do nosso corpo que atrapalham o nosso caminhar com Deus através do Espírito Santo.
Só pelo Espírito nós mortificamos os feitos do corpo. Só através do Espírito Santo é que ele vai chegar lá naquela raiz daquelas coisas que está te trazendo tantos maus, e ele vai chegar lá e vai arrancar aquelas raízes que está fazendo com que você seja um homem ansioso, uma mulher ansiosa, que esteja passando por sentimentos de talvez medos, inseguranças, ou tantas outras coisas. Pelo Espírito, só pelo Espírito, é que nós podemos mortificar os feitos do nosso corpo. Amém? Está dando para compreender? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Se a palavra de Deus diz que eu não sei orar, eu tenho que reconhecer que, ainda que eu seja um expert, que eu me julgue ser um expert em oração, eu tenho que entender que mesmo assim eu não sei orar como eu devo orar. Eu não preciso deixar com que o Espírito Santo interceda por mim. Tudo bem. Eu acredito que as minhas orações que eu faço com o meu intelecto é o suficiente. Tudo bem. Mas você está deixando com que o maior mestre te ajude nas suas limitações. Você está deixando de receber o maior poder que tem disponível para cada um de nós vivermos aqui nessa terra como crentes maduros. Amém. No entanto, o próprio Espírito, aqui fala assim, porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito, ele intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras inteligíveis, palavras que talvez você possa compreender. Amém. O apóstolo Paulo diz também lá em 1 Coríntios assim, que aquele que fala em outras línguas não fala com homens, mas quando você está falando em outras línguas, com quem que você está falando? Eu estou falando com Deus. Você também está falando com Deus. Aquele que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. É verdade que quando eu estou orando em outras línguas, eu não estou edificando o outro que está do meu lado, mas eu estou edificando a mim mesmo. Você edifica você. Quando você passa tempo orando em outras línguas, você está se edificando. Quando eu passo tempo orando em outras línguas, Thaís, ela não está sendo edificada, mas eu estou sendo edificado. É por isso que essa responsabilidade, ela é mútua. Todos nós. Não importa, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador.
eu sou um mecânico, eu sou um balconista, eu sou um servente de pedreiro, eu sou um pedreiro. Não importa o que você seja, você é um cristão. E se você é um cristão, Deus quer forjar o seu caráter, o meu caráter, para que o nosso caráter seja o mesmo de Cristo aqui nessa terra. Amém? E é por isso que nós não estamos só, nós não fomos deixados só. O Espírito Santo veio para nos ajudar nas nossas limitações. E nós podemos estimularmos uns aos outros. Vamos orar, não vamos parar não. Vamos continuar orando em outras línguas, vamos continuar passando tempo com Deus. Amém? Agora eu queria, para finalizar, Judas. Nós gostamos de Judas, hein? Versículo 17. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos. Gente, essa palavra edificai-vos é como se você estivesse levantando uma superestrutura, um grande prédio. E às vezes nós não compreendemos como é que é essa edificação. É por isso que muitos crentes, eles não querem passar tempo orando em outras línguas. Sabe por quê? Se tem alguém que está me oferecendo algo mais rápido, que eu possa fazer as coisas de Deus mais rápido, para que eu vou ficar passando tempo orando em outras línguas? A oração em outras línguas é você estabelecer tijolinho sobre tijolinho, tijolinho, é como se fosse uma construção, não é uma construção que é feita de um dia para a noite. Se alguém com o dinheiro que tivesse, chamasse a maior empreiteira do mundo aí, e falar: eu quero esse prédio, mas eu quero amanhã, está aqui o dinheiro. Um prédio de 20 andares. Esse prédio estaria pronto? Não. Porque um edifício, ele é construído como? Gradativamente, e existem vários e vários detalhes que não pode ficar para trás, porque senão aquela estrutura pode ser o quê? Condenada. E é isso que acontece quando você passa tempo com Deus. Orando em outras línguas, Ele está edificando você, para que você possa suportar o que Ele quer que você venha fazer aqui nessa terra. Ele vai te dando em cada etapa
aquilo que você precisa para que você supere aquelas dificuldades, supere aquelas situações. Então aqui fala assim, ó: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes. Como eu vou me edificar na minha santíssima fé que já tem aqui dentro de mim, em forma de semente? A fé, para que eu seja próspero, já existe uma semente de fé que está aqui dentro de mim. A fé da cura, já existe uma semente que foi plantada dentro de cada um de nós, porque dentro de nós recebemos o quê? A semente de Cristo. Eu recebi a semente de Cristo. Você recebeu a semente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós não recebemos nenhuma semente incorruptível, que nós não recebemos nenhuma semente corruptível, mas a semente que nós recebemos, ela é incorruptível. E nós não fomos comprados por dinheiro, por qualquer coisa assim. Mas o pagamento para que nós hoje pertencêssemos a Cristo foi o sangue dele dado naquela cruz. Eu preciso superar a minha incredulidade para que eu vença a enfermidade, a pobreza, as inseguranças, os medos. Todas essas sementes estão dentro de cada um de nós. E o que nós precisamos fazer é com que essas sementes cresçam e produzam. Amém? Mas vós, amados, vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, como? Orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Amém. Você não está jogando tempo fora quando você passa tempo orando no Espírito Santo. Você não passa jogando tempo fora quando você passa tempo adorando a Deus ou lendo a palavra, ou separa um tempo também para jejuar, que é importante. Todas essas práticas são importantes. Se nós temos todas essas práticas disponíveis para que nós possamos superar, eu não vou abrir mão de nenhuma delas. Eu vou precisar de cada uma delas. Amém? Então, vamos continuar fazendo o que nós temos feito. Vamos continuar passando tempo com Deus. Vamos continuar orando em outras línguas e estimulando uns aos outros. Vamos convidar aquelas pessoas que talvez a gente até enxergue algumas coisas que elas precisam fazer para mudar. Algumas fraquezas que algumas pessoas enfrentam. Mas não vamos machucar essas pessoas, expondo as fraquezas delas para os outros ou para elas mesmas. Talvez isso não vá ajudar ela. Mas vamos convidar essas pessoas para orar em outras línguas. Vamos orar.
Que tal a gente passar um tempo orando? Às vezes eu chegava lá em casa e falava assim com Thaís: Thaís, você sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou que eu preciso mudar isso. E ela olhava assim para mim e falava assim, do tempo, como se assim, do tempo que eu sei que você precisa mudar isso. É assim que Deus quer lidar com cada um de nós. Ele quer nos mostrar coisas e nos dar força para que nós possamos vencer. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, te glorificamos, te magnificamos, Pai, porque nós não estamos só. O Senhor não nos deixou sozinho e o Senhor não partiu para que nós estivéssemos agora órfãos, desamparados, mas nós estamos com o Senhor nessa jornada, Pai. Te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo. Te agradecemos porque o Espírito Santo, ele mora dentro de cada um de nós. Ele mora e ele habita dentro de cada um de nós. Digam todos assim: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu te agradeço, Pai, porque nada do meu passado poderá estragar ou impedir o meu futuro. Amém? Não tenha vergonha do seu pai. Ele nunca vai te decepcionar ou nunca vai te deixar. Nós podemos deixar ele, agora ele nos deixar, porque nós deparamos com alguma fraqueza que nós temos? Nunca. Amém?